Olá, pessoal. Obrigado porque você está aí com a gente. E hoje nós chegamos na lição 66. E essa lição ela vai falar sobre felicidade, propósito, a função, potencial e como a gente vai atingir tudo isso. Então, fica aí, que é sobre isso que a gente vai falar. Bom, vamos lá. Lição 66. O título dessa lição é A minha felicidade e a minha função são uma só. Bom, essa lição é um passo gigantesco para o nosso crescimento e tudo mais. Tanto é que ela é repetida, né? A gente falou mais ou menos sobre ela na sessão número 61. Ela também é repetida na lição, se não me engano, 94 e 135, que repetem mais ou menos a mesma ideia e a mesma frase. Ou seja, ela é muito importante porque ela volta a nos dizer que se nós não nos perdoarmos pela, pela história que criamos para gente, e deixarmos de investir naquela história que a gente criou, que devíamos ser dessa forma ou daquela forma, ou devíamos fazer isso, fazer aquilo outro, nós nunca vamos entrar em contato com a nossa verdadeira função e, consequentemente, estaremos distantes da nossa felicidade. Ela deixa bem clara de que a nossa felicidade já está em nós, porque ela e a nossa função são a mesma coisa. Logo, o que nos impede de chegar até ela são as ideias, as histórias que nós contamos para a gente mesmo, as crenças que nós criamos baseado na imagem de ilusão do ego que nós criamos para nós mesmos. É aquilo que nós imaginamos que tínhamos que ser, que gostaríamos de ser e etc e tal. E com isso, ela enfatiza a importância de entender que a partir do momento que eu paro de financiar esses pensamentos, vamos dizer, criados pelo ego, daquilo que eu tenho que ser, e eu desperto para quem eu verdadeiramente sou, eu então começo a regar esta semente, né? Então, indo direto para o potencial é aquilo que é inato em nós, né? E ele vem em forma de semente, ou seja, tudo aquilo que você já atingiu ou já fez até hoje não é mais o seu potencial, porque o seu potencial é aquilo que você pode atingir. Ele foi até você o explorar e fazer com que ele chegasse à sua expressão completa. A partir do momento que você o fez, agora o seu potencial então será aquilo que você há de fazer, aquilo que você será, né? Então, na verdade, o potencial é, né, capacidade inata, poder reservado, força inexplorada, sucesso não utilizado, talentos ocultos, capacidade limitada, tudo o que você pode ser e ainda não se tornou, tudo o que você pode fazer e ainda não fez, até aonde você pode alcançar, mas ainda não alcançou, o que você pode realizar e ainda não realizou. Potencial é a capacidade não exposta e é um poder latente. Ou seja, a partir do momento que você se perdoa por deixar ir as ideias criadas pelo ego, as crenças que você criou para você mesmo, você então começa a entrar em contato com este potencial, com essa semente que foi colocada inata em você, tá? Muitas pessoas morrem sem chegar a esse potencial porque elas vivem, né, enclausuradas nesse medo, né, de se achar e de se ver, tá? E é um processo. Então, nós temos que entender que a falha não é ausência de sucesso.
Na verdade, o fracasso é a negligência em tentar, né? Então, nós temos que entender que o que você não vê é tudo o que ainda está para acontecer, mas não deixa de ser algo que não existe em você, tá? Então vamos lá. O porquê que isso eu acho que é interessante, o porquê que então muitas pessoas têm medo de tentar, né? Ou negligenciam o tentar, porque elas muitas vezes dão muito poder ao ego, e a gente já falou várias vezes que tudo tem o poder que você dá, né? Logo, se você der ao ego a autonomia de dizer o que é na sua vida, assim será para você, porque você é regido pelo mundo em que você acredita estar. Então, muitas vezes, porque você se apegou a essas crenças, a esses, vamos dizer assim, pensamentos, a esses ideais e tudo mais, você tem medo da sua aniquilação, dessa persona que foi criada pelo ego para você. E a partir do momento que você, então, e isso eu vejo muito dentro do tratamento, né, de muitas pessoas, quantas vezes a gente está tratando em crenças, né, em crenças limitantes e tudo mais, e a pessoa começa a dizer assim: nossa, mas se eu abrir mão dessa crença, eu não sei o que eu vou acreditar mais, né? Se eu abrir mão da crença, vamos supor, de medo de prosperar, eu não sei no que eu vou acreditar mais, porque durante toda a minha vida eu acreditei nisso. Se eu abrir mão na crença de que a minha maior alegria é comer, eu não sei como que eu vou, que eu vou acreditar, né? Mais, porque eu sempre vivi assim. Então, o medo da aniquilação do ego, ou do ser, vamos dizer assim, só que nós sabemos que esse é um ser ilusório, que foi um ser criado, uma persona criada pelo ego para muitas vezes autopreservação, para autoproteção e depende da tua história de vida, mas é devido a este medo da perda do ego que muitas pessoas escolhem se segurar nas crenças limitantes que muitas vezes a colocam nesse lugar pequeno, né? E ali elas permanecem, né? Então, muitas até eu mesmo escuto, né? Minha mãe acreditava assim, meu pai acreditava assim, logo eu acredito assim, e eu não sei se eu quero acreditar diferente. Então, é por aí que a pessoa, então, ela, infelizmente, ela perde a felicidade de viver a sua melhor versão e viver no seu potencial. Por quê? Porque a felicidade e o potencial, então, são sinônimos, né? Porque quando eu e você fomos criados, em nós foi colocado esse potencial, que é essa semente, né? Que é essa sabedoria inata, que é esse talento inato, que é algo que Deus colocou em nós para servir a sociedade, para servir o próximo, para vamos dizer assim, alterar e melhorar gerações, para fazer tudo isso. E a partir do momento que eu não chego a ele, eu deixo de cumprir a minha missão e a minha função neste mundo, e isso leva a uma frustração e uma infelicidade. Nós estamos aqui não para gente, nós estamos aqui para fazer diferença nesta geração. Nós estamos aqui para fazer diferença na vida das pessoas, nós estamos aqui para fazer diferença na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, de todos aqueles que entram em contato conosco. E se você parar para pensar, né, se Shakespeare não tivesse escrito nada, porque ele tivesse ficado com medo, achando que ele não era um escritor, talvez nós hoje não teríamos contato a tudo aquilo que ele nos deixou, né? Se Michelangelo não tivesse achado que ele poderia deixar grandes artes e com ela nos ensinar grandes coisas através da sua arte, talvez nós nunca tivéssemos
nós não teríamos entrado em contato com seu potencial se Jesus não tivesse se permitido passar pelo que ele passou e morrer, como ele mesmo disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. E foi porque ele fez isso que hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui propagando o amor dele, né? Se cada um de nós ficarmos fechados nos nossos medos, nas nossas crenças limitantes, nos nossos medos, até mesmo de ser aniquilado pela história que a gente contou para a gente mesmo, nós vamos deixar de cumprir aquilo que é a nossa função neste mundo e nós vamos deixar de viver o nosso potencial e desenvolvê-lo, porque não tem como você alimentar essas duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você alimentar as suas crenças, as suas histórias, investir nelas, porque é isso que o ego te mostra, e ao mesmo tempo olhar para você, olhar para dentro de você, porque nós acreditamos também que o reino de Deus está dentro de nós, né? E olhar para dentro de você e, regar e investir e trabalhar nessas sementes que Deus colocou em você para que o seu potencial seja desenvolvido e expandido e que para tudo aquilo que você foi criado, você tenha a graça de fazer e de desenvolver para que a geração, as pessoas, aquilo que é a sua função, seja alcançada, né? E com isso vem a felicidade. Então, resumindo essa lição, ela nos diz que a felicidade está nisso. A felicidade está em não só descobrir por que eu estou aqui, mas a felicidade está em eu saber por que estou, trabalhar em mim para que essa semente ela seja madurada, desenvolvida e ela entre em funcionamento e fazer com que isso leve as pessoas aquilo pelo qual eu fui criada para fazer, tá? E com ela vem que um dos passos importantes para que isso aconteça é o perdão de mim mesma, quando eu me perdoo por muito tempo investir em pensamentos, sentimentos, crenças que criei para mim mesmo, baseado muitas vezes em sentimentos e ideias ilusórias, percepções de medo, percepções pequenas, e quando eu paro de investir naquilo, eu abro mão daquilo e me perdoo por ter talvez criado uma realidade ilusória e achado que a minha felicidade estava nela, e começo então a viver como parte principal, função principal da minha vida, buscar, né, este potencial, em desenvolver este potencial. É como se eu tivesse aqui, vou pegar aqui uma coisinha assim, uma semente, né? Isso é o potencial. E eu perguntasse para você o que eu tenho aqui na mão e você talvez respondesse se você tem uma semente. E eu talvez te dissesse não. Eu tenho uma árvore e nessa árvore eu tenho frutos e junto desses frutos eu tenho condição de alimentar, eu tenho condição de dar sombra, eu tenho condição de trazer equilíbrio ecológico, eu tenho condição de fazer tantas coisas porque tudo vem de uma semente. Então assim é o potencial. Ele muitas vezes ele é pequeno e nós até menosprezamos ele, mas na verdade ele é apenas o início de uma grande obra que Deus preparou para cada um de nós. Então, o exercício dessa lição, deixa eu abrir aqui, ele diz que é para você passar alguns momentos, né, de 10 a 15 minutos, revisando o pensamento de que Deus só me dá felicidade
Lógico, se ele me criou com a função, né, vamos dizer assim, de ser uma árvore, mesmo que hoje eu só seja uma semente dessa árvore, eu vou me alegrar todas as vezes que alguém se alimentar dos meus frutos, eu vou me alegrar todas as vezes que alguém correr para debaixo de mim quando estiver muito sol ou quando estiver chovendo para se proteger, para se refrescar. Eu vou me alegrar todas as vezes que eu sentir que eu estou servindo e trazendo alegria, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo cura, trazendo alimento. Ah, ele me deu a minha função, logo ele colocou esse potencial em mim, é único, né? Portanto, a minha função tem que ser a felicidade, né? Então, que você guarde isso bem no teu coração e que você acolha, né, essa lição com muito carinho, porque longe do nosso potencial, da nossa função, nós não encontramos a verdadeira felicidade. E eu queria que você lembrasse disso, né? É que Deus criou tudo com potencial. Nada na vida acontece instantaneamente. Tudo vem em forma de semente. Deus criou um homem, Adão. Depois ele criou Eva. E deles vieram toda a humanidade, né? Deus criou a cada um de nós e a partir de nós, quantas coisas podem vir, né? Quantas mudanças na nossa família, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, daqueles que estão ao nosso redor, pode vir se nós abrirmos mão das nossas crenças, da nossa área de conforto e nos lançarmos para dentro de nós para descobrirmos, ou melhor, descobrirmos, acordarmos para quem verdadeiramente somos e começarmos a investir neste grande potencial que Deus colocou em nós. Que você não fique satisfeito com o que você já alcançou. Que você lembre que esse é só o início de uma grande jornada de muita felicidade. Não morra cheio de potencial, mas que você possa colocar tudo para fora e quando a gente chegar ao nosso dia possamos estar felizes por ter completado a nossa missão e que você realmente acolha de coração, tá bom? Qualquer dúvida, só escrever aí, mandar um recadinho e se eu puder, se eu souber, eu te respondo. Muito obrigada. Se você ainda não assinou no canal, assina aqui. Se você gostou, coloca uma curtida aí pra gente, tá? E compartilha, fala com as pessoas, porque quanto mais pessoas viverem o seu potencial e forem a sua melhor versão, melhor o mundo será. Um abraço para você, até a próxima lição.